Glórias a Deus. Paz do Senhor para os nossos irmãos. Que Deus continue vos abençoando grandemente, né? Todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Mais uma vez para estarmos aprendendo da boa e gloriosa palavra do Senhor. Como a própria palavra nos diz, né? Ela é alimento, né? Ela nos serve de pão, né? Não para o nosso corpo físico, mas para a nossa alma. Então todos nós somos dependentes da palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, sem o viver a palavra de Deus, não tem como nós alcançarmos as bênçãos do Senhor, os seus milagres, e alcançar a nossa salvação, nossa morada no reino celestial. Amados, eu quero desde já estar iniciando uma leitura em Atos 17, verso de número 31, é o texto que eu escolhi inicial para que nós venhamos a aprender um pouco da mensagem que o Senhor tem para nós hoje, que diz assim, Atos 17, 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O tema, o título do ensino desta noite, será Verdades sobre o amor de Deus. Todos nós já ouvimos falar sobre o amor de Deus. Se nós abrirmos o Evangelho de João e as suas epístolas, nós vamos ler, ouvir, aprender muito sobre o amor de Deus. Tanto é que o apóstolo João é intitulado como o apóstolo do amor, porque ninguém em toda a Bíblia Sagrada falou mais sobre amor do que o apóstolo João. Mas existem algumas particularidades do amor de Deus que muitas das vezes nós não fixamos em nossas mentes, né? E para iniciar, nós aprendermos algumas verdades sobre o amor de Deus, eu acredito que são algumas verdades que muitos de nós cristãos ou não sabemos, ou não compreendemos, ou não colocamos tanto atenção assim, para que fique bem fixo na nossa mente, em nosso coração. Então, para iniciar, eu quero falar sobre o imensurável amor de Deus. A Bíblia nos diz lá em 1 João 4,16, que diz assim, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. O amor de Deus, ele é de fato imensurável. Todos nós cristãos sabemos disso, compreendemos e cremos nisso. Mas é muito importante nós frisarmos isso por causa dos tópicos posteriores, tá? Então, o amor de Deus, ele é imensurável. O que seria imensurável? Algo que não se pode medir, não tem como medir o amor de Deus. E aqui neste texto, João ele diz o quê? Que aqui lendo já a parte B do versículo, né? E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Anteriormente a isso, ele diz que Deus ele é amor. Então isso que eu quero frisar neste versículo, Deus é amor. Então se Deus é amor, logo o amor de Deus ele é imensurável, porque Deus ele é imensurável, não tem como medir a grandeza de Deus, a sua majestade. Quem que pode medir Deus e dizer qual é o tamanho de Deus, da sua grandeza e da sua majestade? Não tem como. Então se Deus não se pode medir, aliás, não podemos medir Deus, logo não podemos também medir o seu amor, já que a própria Escritura diz que Deus ele é amor. E o mesmo apóstolo João, lá em 3,16 do seu evangelho, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui expressa um pouco, né, do tamanho do amor de Deus, né, o quão imensurável ele é. O amor de Deus é tão grande por nós, por mim, por você, a ponto dele dar o seu Filho, o único Filho, seu Filho unigênito, para morrer por nós na cruz do Calvário. E sabemos que Jesus ele é Deus, faz parte da Santíssima Trindade. E a Bíblia nos diz que Deus ele se fez carne.
Ele deixou toda a sua glória, toda a sua majestade no reino celestial, se fez carne, habitou entre nós e veio a se entregar, ele se doou por nós. Você acha que você seria capaz de se doar a sua vida por alguém que aparentemente, diante da sociedade, não seria merecedor? Será que você doaria a sua vida, daria a sua vida por alguém que não te conhece, que não viria a querer te conhecer, que iria te maldizer, iria fazer tudo contrário à sua vontade, alguém que iria viver uma vida de coisas contrárias à sua vontade, né? Será que você daria a sua vida por um assassino, por exemplo? Alguém que mata, alguém que tortura pessoas? Será que nós daríamos a nossa vida por alguém assim? E alguém que nos maldizeria depois e não ia querer ter nada conosco? Será que nós daríamos? Provavelmente não, porque nós somos seres humanos e o nosso amor ele tem uma medida. Mas Deus, ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por pessoas que não iriam querer ele, queria maldizê-lo, queria maltratá-lo, né? Como Jesus, ele sofreu ali, foi maltratado, esbofeteado, sofreu toda a sorte de injustiça, né? Foi zombado, cuspiram em sua face, foi torturado, mesmo assim ele continuava ali, porque ele estava morrendo por todos nós, e por aqueles que estavam fazendo isso naquele momento. Então Jesus morreu por toda a humanidade. Esse é o que nós podemos compreender um pouco sobre o amor de Deus. Ele é incompreensível, na verdade, mas os versos da Bíblia nos dão uma ideia de como é o amor de Deus. E o amor de Deus, de fato, ele é imensurável. O amor de Deus, ele é imensurável, de fato. Essa é uma primeira verdade. E a segunda verdade que eu quero trazer nessa noite sobre o amor de Deus é que ele não depende da existência do homem. Eu repito, o amor de Deus não depende da existência do homem, não depende da existência do ser humano. Lá em Jeremias, capítulo 31, e o verso de número 3 diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Eu quero frisar essa parte, porquanto com amor eterno te amei. O que significa a palavra eterno? Alguma coisa que nunca teve princípio e nunca terá fim. Ou seja, o amor de Deus ele é eterno, ele não teve um início, ele não teve um princípio. Ou seja, o amor dele existe muito antes de eu vir a existir, muito antes de existir o ser humano, o homem, o amor de Deus já existia. Então o amor de Deus não depende do homem para existir. Então não é porque eu existo, que, né, muitas pessoas pensam, o amor de Deus só existe porque eu existo, para que ele venha me amar. Não é assim, o amor dele já existia antes da existência do ser humano. Por isso o versículo diz, com amor eterno, ou seja, com um amor que não teve nenhum início e nunca terá um fim, é o amor que eu senti por você, pelo povo de Israel. E é assim que Deus está falando com Jeremias neste versículo. Em 1 João, no capítulo 4, verso 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Na verdade, eu estou praticamente repetindo aquilo que nós lemos lá no Evangelho de João 3, aliás, em 1 João 4,16. E aqui no 1 João 4,8 diz novamente que Deus ele é amor. Então, se Deus ele é amor e Deus é eterno, o amor dele já existia antes mesmo de nós virmos a existir. E o trecho diz algo interessante, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A partir do momento que Deus ele faz parte da minha vida, o amor faz parte de mim, porque Deus ele é amor. Então, se Deus ele habita em mim, né, através ali do Santo Espírito, que o Santo Espírito também é Deus, como eu disse, faz parte da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, então o amor está em mim.
Então é normal, é natural que eu venha a agir com amor para com o meu próximo, porque o amor de Deus está em mim e Deus, Ele é amor. Então, a segunda verdade, o amor de Deus não depende da existência do homem. O amor não depende do homem para existir em Deus. Ele já existia muito antes da criação, da existência do ser humano. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, e o verso de número 22 em diante, diz assim, ó: portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto. Quero dar uma pausa neste versículo. Faço isso, faz o quê? Se nós dermos continuidade à leitura, nós não vamos saber o que é. Para isso, nós temos que nos ater ao contexto. O verso de número 30, aliás, o capítulo de número 36, se nós formos fazer um resumo da parte inicial dele até o verso de número 21 e 22, que nós começamos a ler aqui o verso de número 22, nós vamos ver que Deus está falando assim com o povo de Israel: olha, os inimigos, os vossos inimigos vos assolaram, porém eu vim e assolei os vossos inimigos, e ainda abençoei vocês, povo de Israel. E Deus está querendo dizer para eles que Ele permitiu, Deus está dizendo, eu permiti isso, que acontecesse com vocês, porque vocês acenderam o meu furor, vocês pecaram contra mim. Tá? Então é isso que Deus está dizendo neste capítulo de número 36, através do profeta Ezequiel. Os vossos inimigos vos assolaram, eu, porém, vim e assolei os vossos inimigos, e ainda abençoei vocês ainda. Está falando para Israel. E eu só permiti que isso acontecesse porque vocês acenderam o meu furor pecando contra mim. Por isso que foi permitido. Aí entra o verso de número 21. Mas eu os poupei quem? O povo de Israel, por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Então, eu vos poupei por amor do meu santo nome. Não é por amor de Israel que Deus poupou eles naquela ocasião, mas por amor do seu santo nome. Aqui já quero pegar um gancho para nós entrarmos no próximo tópico. O que eu estou querendo dizer com este versículo aqui? Que o amor de Deus, ele não anula a justiça dele. Porque quando Deus cobrou do povo de Israel, ele permitiu tudo aquilo, Deus permitiu por causa do pecado do povo. E quando Deus poupou o povo, assolando os inimigos dele e abençoando eles, o verso de número 21 diz: mas eu os poupei por amor do meu santo nome. Então não foi por amor a Israel que eles foram poupados nesta ocasião, mas por amor ao santo nome de Deus. Então, por amor à sua santidade, ao seu nome, que Deus, ele vela pelo seu nome, ele vela pela sua palavra, pela sua autenticidade, pelo seu caráter. Vamos usar aqui palavras humanas, né, para nós compreendermos melhor. Deus, ele vela pela sua sinceridade, a sua verdade, a sua postura de Deus, de perfeição. Deus, ele vela por isso, e por amor a isso, Deus então poupa o povo de Israel. E o verso de número 22 que nós começamos a ler, vem a concluir, né, este parecer, dizendo assim: dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor a vós que eu faço isso, ou seja, eu poupando vocês, não é por amor a vocês que eu estou fazendo. E continua dizendo: ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Mas espera aí, nós iniciamos este ensino falando que o amor de Deus, ele é imensurável, não se pode medir. Onde é que está o amor de Deus então aqui nesta ocasião? Já que Deus diz que ele fez isso, né, de poupar o povo, não foi por amor a eles. Então quer dizer que o amor de Deus, ele acabou aqui nessa ocasião. Não existiu então o amor de Deus para com Israel, a ponto de Deus ter que poupá-los por amor ao seu santo nome? Será? Bom, vamos ver aqui nos versos posteriores. Continuando.
vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, a qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Que você vê aqui a justiça de Deus, ou seja, a justiça de Deus não pode ser anulada nem cancelada pelo amor dele. Então aqui não acabou o amor de Deus, entrou a justiça de Deus a trabalhar. Não que não tinha justiça de Deus, ela sempre esteve, mas para você entender, nós entendemos melhor. Então a justiça de Deus aqui estava trabalhando, e o amor dele, que por mais que seja imensurável, não pode cancelar a sua justiça, tá? Então Deus continua sendo justo, mesmo amando, ele continua sendo justo. Então uma coisa não atrapalha a outra, até porque Deus ele é perfeito. Então o amor de Deus por Israel não acabou. O que entrou foi o quê? A justiça de Deus estava trabalhando. Então não foi o amor de Deus por Israel, mas pelo seu nome, que é o quê? Velando por sua justiça, a sua santidade. E o verso diz aqui, né, no final do verso que nós lemos, verso de número 23, as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante eles. Eu quero usar este trecho que nós lemos aqui, e eu ainda estou a falar que o amor de Deus, ele não depende da existência do homem, mas já entrando no terceiro tópico, que é: o amor de Deus não anula a sua justiça. Para nós entendermos bem, Atos 17, 31, é o verso que nós lemos inicialmente. Diz o quê? Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Há de julgar o mundo por meio do homem que determinou. Quem é este homem? Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem? Jesus. Então, já tem um dia determinado, o verso diz, em que com justiça há de julgar o mundo. Eu quero frisar essa parte. Ele diz, com justiça há de julgar o mundo. Não entra o amor de Deus na sua justiça. Quando opera a justiça de Deus, o amor de Deus não anula, ele não cancela a sua justiça. Então o texto ele é bem nítido, que um dia em que com justiça há de julgar o mundo. O texto não diz com amor há de julgar o mundo, mas com justiça, tá? Então o amor de Deus não entra neste texto, por quê? Porque ele não anula, ele não cancela, ele não invalida a justiça de Deus, tá? A justiça de Deus continua existente, e o amor de Deus também continua existente, tá? Então quando Deus, ele diz, não foi por amor a vocês, a Israel, que eu vos poupei, ele está mostrando claramente que a justiça dele está em foco, está trabalhando, tá? E quando Deus vir a julgar-nos, né, a julgar o mundo, Jesus, o texto fala sobre Jesus, e isso acontecerá lá no trono branco, né, em que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, né, se confessará que Jesus ele é o Senhor. Então todos estarão diante do trono branco, depois do arrebatamento, né, estarão a ser julgados, depois de Jesus vir a buscar a igreja, né, sua amada igreja, e aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, né, que não conseguirão sobreviver, né, à grande tribulação. O sobreviver, eu digo, é voltado a Cristo, né, que perderá a sua salvação, e todos aqueles que já perderam, né, que já passaram dessa vida, todos aparecerão, estarão diante do tribunal de Cristo. E quando Jesus vir a julgar, naquele dia, que já está determinado, o verso diz isso, ele não vai julgar com o amor, ele julgará segundo a sua reta justiça. Então o amor de Deus não vai cancelar a sua justiça, porque muitas pessoas podem pensar, mas naquele dia Deus vai me perdoar. Você acha que Jesus não vai me perdoar? O amor dele é grande, ele morreu por mim, ele fez tudo por mim. Você acha que Jesus não vai me perdoar naquele dia? E eu digo claramente, segundo os versos da Bíblia,
A justiça de Deus não vai ser invalidada pelo seu amor. Por mais que Ele te ame e me ame, Ele não vai ser injusto e agir com injustiça só para te agradar e te fazer se sentir bem. Deus sempre trabalhará com a sua justiça. E naquele dia não terá misericórdia e nem piedade. Por quê? Porque nós decidimos abandonar a Cristo, viver uma vida segundo o que o mundo quer. E quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, isso vai ser exposto. E todos aqueles que não alcançaram a salvação, eles saberão que de fato eles decidiram viver uma vida sem Cristo. E onde é que está o amor de Cristo? Continua existindo nele, porque Deus, Ele é amor e o amor dele é eterno, ele não se acaba, mas a sua justiça não será invalidada pelo seu amor. Um texto que complementa isso está lá em Salmo 103 e o verso 17. Preste bem atenção, ele diz assim: mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. E por aí dá continuidade aí no verso 18. Mas o que eu quero frisar aqui, sobre aqueles que o temem, eu repito o início do versículo para nós entendermos bem: mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade, ou seja, ela existirá para sempre, e até a eternidade, ou seja, para sempre. Mas sobre quem? Sobre aqueles que o temem. A partir do momento que eu decido não temer a Deus, e quando se fala de temor aqui não é medo, se fala de respeito. A partir do momento que eu decido não ter mais respeito por Deus, eu não quero Deus na minha vida, ou eu quero viver minha vida de acordo com a minha vontade, então a misericórdia eterna de Deus passa a não existir mais sobre a minha vida eternamente, tá? Enquanto eu estiver no planeta Terra, vivo, com certeza Deus, Ele sempre vai estar trabalhando, me ajudando e me livrando por causa do seu amor, mesmo que eu não quero nada para com Ele. Em alguns momentos Deus sempre vai estar, sabe, trabalhando em minha vida, e procurando fazer com que eu volte aos seus caminhos, né? Deus não obriga ninguém, Ele sempre vai tocar em nosso coração e falar conosco, enfim. Mas eu decidi, não quero, e então eu passo desta vida, né, eu encontro a morte, tá? Eu morro. Então a misericórdia de Deus não está mais sobre a minha vida. Essa misericórdia não existe mais sobre a minha vida. Por quê? Porque o texto diz, ele é bem nítido, sobre aqueles que o temem. Eu decidi não temer a Deus, não viver para Deus. Então eu encontrei a morte, e essa misericórdia não está mais. Porque eu morri sem Deus na minha vida, decidindo não viver para Ele e com Ele, tá? Então, este amor é só sobre aqueles que o temem. Então, Ele é eterno sobre a vida daqueles que o temem. A misericórdia é eterna sobre a vida daqueles que o temem. Amém? Então, o amor de Deus, Ele é de fato imensurável. Essa é a primeira verdade. Ele é imensurável. Não se pode medir. E a segunda verdade que nós tratamos é que o amor de Deus, ele não depende da existência do homem. Ele já existe muito antes do homem vir a existir. Aliás, né, o amor de Deus sempre existiu, ele é eterno, né? E a terceira verdade, o amor de Deus não anula a sua justiça, como nós já aprendemos aqui. Quarta verdade sobre o amor de Deus: o amor de Deus não depende do que eu faço e nem do que eu sou. Ou seja, não existe mérito no ser humano que faça com que Deus o ame. O amor de Deus não é atraído por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sou, né? Ele não é atraído por causa disso, tá? Lá em Romanos, capítulo 3, verso 10 ao verso de número 12, diz assim: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um só. Ou seja, não há um justo sequer diante de Deus. Então, por mais que eu tente ser o mais justo possível, diante da grandeza
e da santidade e da justiça de Deus, isso não é nada. Isso não é nada. Então Deus, ele não vai me amar mais porque eu sou mais justo, porque a justiça de Deus não é nada. E quando o texto diz não é nada, não é nada, tá? Então não vai ser alguma coisa, se não é nada, não é nada. Então não é o que eu fizer que vai atrair o amor de Deus para mim. Então não existe mérito, não existe obras. Então quanto mais eu fizer a obra, eu agradar a Deus, mais Ele vai me amar. Não, o amor de Deus, ele existe sobre a minha vida por causa do próprio Deus, da sua misericórdia, a sua benignidade, enfim, é por causa de Deus. Todo o mérito do amor, da existência do amor de Deus na minha vida, na vida do ser humano, é puramente de Deus, todo o mérito é dele. Por isso Jesus, ele trouxe a graça para nós, graça, que no grego se fala charisma, que significa favor imerecido, é algo que eu não mereço e mesmo assim ele deu. Ele nos deu a graça e de graça, né? Não pagamos por isso. Ele pagou com seu sangue lá na cruz do Calvário, e ele fez tudo isso mesmo nós não merecendo. Então, isso daqui é um retrato de que de fato não há obra, não é ser humano, não há o que façamos que faça-nos merecedores do amor e da benevolência do Senhor para com as nossas vidas. Então essa é a quarta verdade. O amor de Deus não depende do que eu faço, não depende do que eu sou. Isaías 64:6, já estamos chegando ao fim. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha só o tamanho, olha a grandeza do ser humano. Não existe grandeza nenhuma no homem. E o texto diz que toda a nossa justiça, as nossas justiças diante de Deus é como um trapo de imundícia. Eu lembro quando eu era criança, quando me machucava, né, a mãe ela rolava às vezes um tecido, né, sobre a ferida, sobre o machucado, né, para poder estancar o sangue e tudo mais. Só que aquele tecido não podia ficar ali para sempre, né, é óbvio. Então, em dado momento, ela tirava aquele tecido e a minha mãe não lavava o tecido. Ela não colocava lá para lavar, para reutilizar ele de novo, né, porque ele estava com sangue, ele estava sujo, não dava para recuperar. Então, obviamente, ela jogava fora. Até porque se ele continuasse ali em algum lugar, ele ia começar a criar um odor, então não servia para nada, era literalmente lixo. Agora imagina só um leproso, com as suas ataduras, e o leproso não consegue, ele não conseguia trocar as suas ataduras, porque os leprosos eles não tinham nada na vida. Ali em Israel, em Jerusalém, né, aos redores de Jerusalém, os leprosos ficavam ali fora da cidade, eles não tinham riqueza, não tinham dinheiro, eles não tinham nem como trabalhar, então eles viviam de esmolas, então ele não podia trocar suas ataduras constantemente, então ela ficava ali por um bom tempo, né, as ataduras, e ali ficava sangue, né, porque as peles rachavam e às vezes, né, expeliam líquidos, né, do corpo. Eu não tenho aqui dado nomes científicos, né, para falar o nome de cada fluido que pode sair, né, de feridas, enfim, mas e tudo aquilo ficava nas ataduras, né, pus, sangue, aquilo, o cheiro era horrível, né, o cheiro era muito ruim, era um tecido podre, aquilo não servia para nada. E aí vem o texto e diz que a nossa justiça é como se fosse um trapo daquele, um trapo que enrolava sobre um leproso, nas feridas de um leproso. Nossa justiça se compara a isso, ou seja, diante de Deus ela não é nada. Nós não somos nada. Então o amor de Deus, ele não existe em minha vida, ele não existe em sua vida por causa de mérito algum. Então, é engano de Satanás nós pensarmos, eu não mereço porque eu sou pecador. Aquele que não peca, entre aspas, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso, né, já está pecando, mas aquele que menos peca, ele não é mais merecedor do que você, que olha para si, sabe que peca, do amor de Deus, ele não é mais merecedor. Um pastor de uma igreja não é mais merecedor do que você, que mal está conseguindo
frequentar a igreja nesse momento de luta, de dificuldade, de dores. Que você que está tentando sair do pecado, de todo aquilo das suas práticas que você sabe que não te agradam, que não agradam ao Senhor. Deus não ama mais um reverendo do que você. O amor de Deus, ele existe por você e por nós, por todos nós, segundo aquilo que Deus ele é, e Deus ele é amor. Então, é mentira de Satanás, quando entra na sua mente, você pensa, poxa, eu não mereço o amor de Deus, porque eu sou pecador. Todos somos pecadores, ninguém merece, essa é a verdade. Mas Cristo Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós viemos receber da graça do Senhor, do amor de Deus em nossas vidas, né, da sua misericórdia. Então, o amor de Deus, ele existe em nossas vidas por causa do sacrifício de Cristo, né? Então, Jesus, ele pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida. Então, não podemos jogar isso na lata do lixo, porque ainda que a nossa justiça seja como trapo de imundícia diante de Deus, o sangue de Cristo, ele é mais precioso do que qualquer coisa, e ele está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Eu quero já estar concluído este ensino, e pedir para que você não se esqueça que o amor de Deus nunca vai ser anulado, cancelado pela sua justiça. Naquele dia ele vai julgar com justiça. Então nós temos que procurar viver uma vida com Deus, não para que nós não venhamos a ir para o inferno, mas porque Jesus ele é bom, ele morreu por nós, não tem como nós retribuirmos a ele. Mas se nós buscarmos ao Senhor e dedicarmos a nossa vida, voltar a nossa vida a Ele, Ele vai ficar muito, muito feliz conosco, muito contente. Obviamente estou usando palavras humanas de novo, né, para nós entendermos a mensagem, mas Deus ele vai ficar muito feliz com você, Ele vai se alegrar, isso de fato, porque Deus te ama, Jesus te ama, amém? Vamos orar, feche seus olhos nesse momento. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre a vida do Teu Filho, Pai. Eu te peço, Deus, neste momento, trabalha, realiza do Teu milagre, da Tua obra. Ajude-nos a nos desvencilharmos do pecado e das obras do mal, Senhor. Para que vivamos a Tua vontade, estejamos, Senhor, firmes no Teu propósito e na Tua santidade. Faz Tua obra. Realiza do Teu milagre sobre a vida do Teu filho e Tua serva que está neste momento assistindo e orando conosco. Faz da Tua obra, livra de todo mal, tudo aquilo que o inimigo tem planejado, projetado contra a vida dos Teus filhos, contra esta família caia por terra, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Convido aos irmãos que estejam conosco na próxima live, na quarta-feira, na sexta-feira, né, a partir das 8 horas, conosco através da live, tá? Não é presencial. E domingo agora nós temos o culto na nossa igreja aqui da Multiforme Graça de Deus, começa às 19 horas, todos também estão convidados a estar, aí já é presencial mesmo, os irmãos estão convidados a estar conosco aqui em nossa igreja. Que Deus abençoe a todos ricamente, em nome de Jesus. Amém.